Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. Tô até ajeitando minha camisa aqui para você ver que camisa bonita dos Ramones. Sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais, professor Diogo Comba. Você já deve ter reparado que estou fazendo aqui uma série no canal, uma espécie de passo a passo como tirar nota 1000 na redação do Enem e destrinchando cada uma das competências e chegamos agora na competência 5, que é a proposta de intervenção, quando eu costumo dizer que é praticamente um texto dentro do seu texto. Porque, a grosso modo, muitas vezes, é um parágrafo que vale 200 pontos. Lógico que este parágrafo não está desvinculado da discussão que você fez ao longo do texto, certo? Você está entendendo muito bem o que eu estou querendo dizer. Enfim, vamos lá. Lembrando, o que é a proposta de intervenção da redação do Enem? Antes, os vestibulares não obrigavam fazer essa parte do texto. O Enem trouxe isso como novidade, certo? Aí o que acontece? Você tem que lembrar que essa novidade obedece a alguns critérios. E quais são esses critérios? Quais são os elementos da proposta de intervenção? O agente, quem deve agir, o que fazer, a ação, como fazer, explicar direitinho essa ação, objetivando qual cenário. Tente pensar num cenário otimista que as suas ideias vão trazer, certo? Isso tudo em 3 ou 4 períodos, mas não é só isso. Você tem que tomar cuidado aí também com o quê? Com a norma padrão. Você tem que tomar cuidado aí também com o quê? Com a coesão, usar o elo coesivo no início, usar o elo coesivo entre um período e outro, dividir em períodos, evitar a repetição de palavras, certo? Tem que ser uma proposta vinculada ao restante do seu texto e evite aquele tipo de modelo pré-fabricado. Evite ao máximo aquele modelo que, quando você observa, serve para seja lá qual for o tema. Nesse momento, tente pensar numa proposta fora da caixinha. Procure pensar o que a massa vai elaborar e elabore algo diferente da massa, certo? Alguns anos atrás, a gente teve, por exemplo, como tema na redação do Enem, os efeitos da lei seca para o Brasil. Você poderia, quem sabe, fazer uma proposta assim, falando que a lei seca deveria ser equipada de forma um tanto quanto obscura e furtiva nas grandes cidades. Aí, quando chegasse o carro com alguém embriagado, de repente surgisse o Sérgio Malandro e gritasse: "Ah! Lei seca!" Você poderia fazer isso? Óbvio que não, você não poderia fazer isso, né? Muito provavelmente a pessoa que corrigiria lá o seu texto não teria o mesmo bom humor que eu ou que você que escreveu isso. E poderia contestar a validade, poderia contestar a viabilidade dessa sua proposta. Imagina só quantos Sérgios Malandros nós precisaríamos para a lei seca em todo o Brasil. Se um já é um tanto quanto inconveniente, né? Glu-glu, esse tipo de coisa toda. Imagine milhares de Sérgio Malandro. Mas, vamos lá, falando sério agora. Procure pensar numa proposta fora da caixinha que fuja do senso comum para você alcançar o 200, algo que é muito possível. Imagina só um tema de redação sobre doação de órgãos. Você poderia falar que para o Brasil conseguir praticamente zerar as filas para transplantes de órgãos, poderiam ser destinadas maiores porções do PIB, o Produto Interno Bruto, para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Com isso, o Ministério da Ciência e Tecnologia trabalharia junto com o Ministério da Saúde e conseguiria, quem sabe, sintetizar órgãos humanos em laboratório, produzindo-os em larga escala, doando para as pessoas que precisam e fazendo com que essas filas para transplantes chegassem muito próximo do zero. Imagina só isso, né? Você tem aí um tema de redação em que você demonstra conhecimento de mundo, você fala do produto interno bruto, você menciona agentes muito positivos, você especifica seus agentes. O Deniro ficou tão feliz, o cachorrinho, com essa proposta que está até latindo ali na porta. Você fala, você desenvolve bem a sua proposta, o que deve ser feito, como deve ser feito, você coloca um cenário bastante positivo, certo? Você consegue tecer, você consegue imaginar um cenário bastante positivo.
Lembrando que na proposta de intervenção também, evite ir direto ao ponto, evite colocar já logo de cara, logo a princípio, os elementos da proposta. Procure no iniciozinho fazer referência a uma outra parte do texto, ratificar que existe ali mesmo o problema e no final fazer um trocadilho, quem sabe, com algo que você disse na introdução. Se você quiser ver exercícios sobre isso, deixa aí nos comentários que em breve a gente pode fazer uma aula especificamente, unicamente, sobre proposta de intervenção. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.